Olá, sou Lucas Carvalho, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert em DTM. Vou te ensinar como ser referência na odontologia com essa especialidade. O tema de hoje é os materiais da placa de Michigan na DTM. Uma dúvida que impera dentro da nossa classe: qual aparelho interoclusal você, dentista, utiliza para controlar DTM? Ou será necessário utilizar um aparelho, ou seja, uma placa, para controlar a disfunção temporomandibular, ou até mesmo para controlar o bruxismo? E qual o material que pode ser utilizado nesses dispositivos interoclusais? Quais são essas placas? O que são essas placas, também chamadas de placas interoclusais ou placas de estabilização ou dispositivos interoclusais? Essas placas interoclusais ou dispositivos interoclusais são materiais rígidos, na maioria das vezes, que são feitos, podem ser feitos em acrílico, em acetato, pode ser feito em outros tipos de materiais. O material mais utilizado acaba sendo o acrílico, e essas placas são dispositivos que recobrem toda a superfície oclusal dos dentes, ou superiores ou inferiores, e normalmente ela é utilizada por algum período do dia ou durante a noite, ou seja, durante o sono do paciente. O que são esses dispositivos interoclusais? Esses dispositivos interoclusais, na verdade, você tem várias nomenclaturas das placas. A nomenclatura que nós mais utilizamos é o dispositivo interoclusal chamado placa de Michigan. Por que placa de Michigan? A placa de Michigan, ela foi idealizada, o próprio nome já diz, ela foi idealizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e é uma placa que tem um recobrimento, é uma placa plana, que ela recobre toda a superfície oclusal dos dentes e a superfície incisal também, ou seja, todos os dentes ou da maxila ou da mandíbula. E essa placa ela tem os guias de desoclusão, ou seja, as guias canina e incisiva. Então, nessa desoclusão, você faz exatamente a desoclusão do paciente, você reproduz essa desoclusão nesse dispositivo interoclusal, nessa placa, também chamada placa de Michigan. Os tipos de placa que existem, você tem, antigamente usava-se uma placa de acetato, que é um material que você compra esse dispositivo na dental e utiliza uma termoplastificadora e confecciona essa placa. Você tem a placa de acetato de 1, de 2 milímetros, são as mais usadas. Normalmente os profissionais utilizavam a placa de 2 milímetros de acetato. É uma placa prensada que é feito imediatamente ali no consultório, é bem simples a confecção. Desvantagem dessa placa: fratura. O paciente que tem um bruxismo mais severo, ela fratura com mais facilidade. E ela não é a placa ideal para controle do bruxismo, por quê? Porque ela é denteada, porque ela recobre a superfície do dente de acordo com o formato anatômico oclusal da superfície dentária do paciente. Então, ela não é plana. Então, a placa ideal para controle de bruxismo é uma placa plana. Então, a placa de acetato não é totalmente plana, ela é denteada, que existem algumas situações, e eu não sei se vocês já ouviram falar em placa social. A placa social é uma placa de acetato que você cobre a superfície oclusal dela com acrílico autopolimerizável e você deixa ela plana. Então, normalmente, essa placa social é utilizada, assim, normalmente em serviço público, em comunidades mais carentes, que os profissionais fazem serviços sociais para controlar o bruxismo, controlar o apertamento desses pacientes que tem bruxismo, ou até mesmo que tem uma DTM e o bruxismo é o causador dessa DTM. Então, falamos do acetato, e essa placa social, que é o acetato com acrílico recobrindo ela. Outro tipo de placa é a placa em silicone. Essa placa já caiu em desuso, ela não é utilizada mais, foram feitos inúmeros trabalhos, nós temos inúmeros trabalhos publicados na literatura, que a placa macia, a placa de silicone, não é a mais indicada para controlar o apertamento, para controlar o bruxismo. Então, a placa de silicone ela caiu em desuso há alguns anos já. Existem vários trabalhos mostrando isso na literatura, que ela não é a mais indicada. E a placa de acrílico, em terceiro lugar, que na verdade é a placa padrão ouro para controle de bruxismo. Então, a placa em acrílico. Agora, você tem a opção de fazer em acrílico alto
ou termopolimerizável. A placa termopolimerizável, a grande vantagem dela é uma placa que é feita prensada e ela tem muito mais rigidez. Então, ela é muito mais rígida do que o acrílico autopolimerizável. Então, ela tem maior durabilidade. A gente acompanha pacientes aí que utilizam uma placa dessa há alguns anos já, sem fratura da placa. Então, é lógico, essa placa ela tem que ser trocada por um certo período. E, normalmente, a placa, você só utiliza ela por um longo período quando o paciente tem um bruxismo severo. Você precisa controlar aquele bruxismo, senão o paciente vai ter fraturas dentárias com muita frequência. E qual a diferença básica entre esses três tipos? É esse. A placa em acrílico, termopolimerizável, é a mais rígida. A placa em silicone não é a mais utilizada, tá? Então, caiu em desuso há muito tempo, então não é a mais indicada. Então não se usa mais placa em silicone, ou seja, placa macia. Placa em acrílico autopolimerizável é muito mais frágil em relação ao termopolimerizável, então opte por termopolimerizável. E a placa de acetato, alguns profissionais utilizam como uma placa, às vezes, diagnóstico, tá? Se você está um pouco na dúvida se o paciente tem um apertamento, às vezes o profissional faz essa placa de acetato, recobre o acrílico autopolimerizável por cima dela para planificar ela e deixar um ponto de contato em cada dente, superior e inferior, para que ela tenha estabilização, para que ela estabilize a oclusão do paciente. É uma outra possibilidade. Mas a placa padrão ouro é essa placa em acrílico, que é a placa de Michigan. Agora, por que essa placa é tão importante e como que ela estaria relacionada com a disfunção temporomandibular? A placa interoclusal, o dispositivo interoclusal, ou até mesmo a placa de Michigan, são sinônimos. A placa de Michigan é uma placa estabilizadora em que você utiliza ela recobrindo toda a superfície oclusal dos dentes, como já disse. O ideal é que ela seja feita do equador do dente, sentido oclusal, 1 milímetro, sentido oclusal abaixo do equador dentário, nos dentes posteriores. Nos dentes anteriores, você recobre normalmente somente o terço incisal dos dentes anteriores, porque senão ela fica muito retentiva. Tem algumas situações que você nem recobre a superfície incisal pela vestibular por causa da extrema retenção da placa, mas o normal é que você recubra o terço incisal somente pela vestibular dos dentes anteriores. Por que ela está... os profissionais utilizam tanto essa placa? A placa, ela controla muito bem o apertamento, controla muito bem o bruxismo. Porém, sabe-se, a neurofisiologia explica muito bem isso, que a placa de Michigan, essa placa estabilizadora, ela controla por um período de no máximo 90 a 120 dias. Por quê? Ela atua como uma alteração da propriocepção. Ela altera a sensação que você tem de posição confortável da mandíbula de apertamento. Então, quando você coloca qualquer dispositivo interoclusal ali, seja ele rígido, na maioria das vezes, que é o que controla melhor esse apertamento, então esse dispositivo, o que ele faz? Ele engana o sistema nervoso central e o paciente, normalmente, por esse período de 90 a 120 dias, ele diminui o apertamento, ou, em alguns casos, até cessa esse apertamento. E por que às vezes, essa placa é tão utilizada em tratamentos de disfunção temporomandibular? Sabe-se que a disfunção temporomandibular, boa parte dos casos, são problemas emocionais, problemas de ansiedade, depressão, e com a pandemia isso acabou exacerbando. Mas existem casos em que o bruxismo está muito relacionado à disfunção temporomandibular, e o bruxismo também está associado ao estresse, ansiedade, depressão. Então, por isso que boa parte dos casos você utiliza esse dispositivo interoclusal estabilizador para auxiliar no tratamento da disfunção temporomandibular, desde que você tenha um apertamento ou bruxismo em vigília, ou bruxismo do sono, associado, ou seja, como fator gatilho do surgimento da disfunção temporomandibular. Outra situação que você pode relacionar o dispositivo interoclusal, essa placa estabilizadora, à disfunção temporomandibular, é quando você tem uma DTM articular e você quer controlar a sobrecarga dentro da articulação temporomandibular. Então, a placa, ela funciona muito bem para essas situações. Então, a grande vantagem de você utilizar o dispositivo interoclusal para DTM
é exatamente isso, quando você tem o bruxismo relacionado, tá? Então, você me perguntar, você usa dispositivo interoclusal, você usa a placa de Michigan em todos os casos? Não utilizo. Eu utilizo quando eu quero diminuir a sobrecarga dentro da articulação temporomandibular, em algumas situações de desordem articular, ou quando o paciente tem um apertamento, tem um bruxismo. Então, sabe-se que você tem o bruxismo em vigília e você tem o bruxismo do sono. Bruxismo em vigília, quando o paciente aperta os dentes durante o dia. Existem estudos já mostrando que o apertamento durante o dia ele pode ser muito mais acentuado do que o bruxismo do sono em algumas situações. E às vezes o paciente tem esse bruxismo e não percebe que tem. Ele aperta os dentes durante o dia e não sabe que aperta. Tá? Então, e o bruxismo do sono é aquele bruxismo que o paciente ou aperta ou range também os dentes. Então, o fato de só apertar ou só ranger já é considerado um bruxismo. Você tem o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. E normalmente o bruxismo em vigília, na maioria das vezes, o paciente, esse bruxismo é um bruxismo que é chamado bruxismo cêntrico, que é o bruxismo de apertar. Tá? E o bruxismo excêntrico, normalmente, na maioria das vezes, está mais relacionado ao bruxismo do sono. Tá? O bruxismo excêntrico, então, é aquele hábito de ranger os dentes. Quando o paciente range, se chama bruxismo excêntrico. Quando ele aperta, bruxismo cêntrico. E se você não utilizar esses dispositivos interoclusais nos pacientes, por exemplo, que têm o apertamento, o que vai acontecer? Você vai começar a ter insucessos nos seus trabalhos restauradores, perda de estrutura dentária, fraturas, aceleração da doença periodontal, aceleração da perda do periodonto de inserção. Então, você vai ter malefícios dentro da estrutura dentária como um todo quando você tem esse apertamento e não faz nada para controlar ele. Outra situação que você deve usar a placa quando você relaciona com a disfunção temporomandibular, pensando na disfunção temporomandibular. Você tem uma disfunção temporomandibular articular. O paciente teve um deslocamento de disco sem redução e chegou para você com uma limitação de abertura de boca. Ele não está conseguindo abrir a boca porque ele tem dor. Então, nessas situações, você resgata a biomecânica de movimento mandibular, seja com artrocentese, seja com suplementação, seja com exercício terapêutico, laser terapia, o que seja de ferramenta que você tem ali, tá? Sempre priorizando procedimentos conservadores, tá? Iniciais. Então, a placa, nessas situações conservadoras, ela te auxilia a diminuir a sobrecarga dentro da articulação temporomandibular para auxiliar no controle de uma TTM, por exemplo, articular. Então, uma outra situação. Então, a placa, quando você pensa em disfunção temporomandibular, a placa de Michigan, ela trabalha muito bem para diminuir a sobrecarga da TM e para controlar o apertamento, controlar o bruxismo. Isso não quer dizer, é importante você entender, que não quer dizer que todo paciente que tem DTM tem bruxismo. E todo paciente que tem DTM tem que utilizar a placa. Pelo contrário, como que você entende isso? Estudando. Como que você entende isso? Fazendo pesquisas bibliográficas em artigos científicos de grande impacto na literatura científica. E onde você busca isso? PubMed é um bom buscador de artigos científicos. Só que você tem que ter cuidado, porque da mesma forma que tem muitos bons artigos publicados, tem artigos com baixa eficácia, com muito viés. Então, esse cuidado quando você trabalha na área acadêmica, quando você leciona, quando você já fez publicações de mestrado, de doutorado, você começa a dosar um pouco mais e entender como fazer pesquisas bibliográficas mais assertivas dentro de sites de busca como o PubMed, como o Cielo. Então, é interessante, é importante vocês observarem e saberem fazer buscas bibliográficas para entender o que está de mais atual na literatura falando em relação à placa de Michigan, dispositivo interoclusal e a relação com a disfunção temporomandibular. E onde estão os maiores erros em relação à placa? Os maiores erros em relação à placa é você achar que todo paciente que tem dor na TM, que todo paciente que tem cefaleia atribuída a DTM, que todo paciente que tem zumbido,
todo paciente que tem som articular, você precisa utilizar uma placa. Todo paciente que tem um diagnóstico de disfunção temporomandibular, você vai utilizar uma placa. Isso é um grande erro. Por quê? Porque a placa, ela é uma das ferramentas para te auxiliar nos tratamentos da disfunção temporomandibular. Não é nem o mais importante, nem o menos importante. É uma das ferramentas para te auxiliar no controle das DTMs. E a placa, ela pode ser chamada de miorrelaxante? Uma outra pergunta que às vezes os alunos me fazem. A placa, você não fala mais essa nomenclatura, não utiliza mais essa nomenclatura miorrelaxante, porque já foi comprovado que ela não tem todo esse poder de relaxar a musculatura. O que a placa faz? Fizeram vários estudos e mostraram que a atividade elétrica dos músculos, medida por um aparelho chamado eletromiógrafo, essa atividade elétrica dos músculos, ela é diminuída no início do uso da placa. Ou seja, você tem uma diminuição do toque dentário, do apertamento dentário, do bruxismo, quando você utiliza a placa por um período curto de tempo. Após 90 a 120 dias, em média, essa atividade elétrica, ela volta ao que era antes do uso da placa. Ou seja, ela retoma todo aquele processo, a atividade elétrica dos músculos volta ao que era antes. Então, por isso que a placa, quando você pensa em tratamento de DTM, você precisa fazer algumas pequenas modificações nela, que é a chamada de ajuste de placa, tá? Então, isso é importante você entender que você precisa fazer pequenos ajustes nessa placa, tá? Por quê? Porque entre 90 e 120 dias, ela perde a eficácia dela. Então, os grandes erros que a gente tem observado, que a gente tem visto, é você colocar placa em todos os pacientes que têm DTM, é você forçar os alunos a utilizarem placa em situações que não têm necessidade. Mas a gente sabe que ela é importante e é uma das ferramentas, dentre inúmeras ferramentas que você tem para auxiliar no controle da DTM. Até onde você deve utilizar e como você pode relacionar ela com a disfunção temporomandibular. Se você percebe que o paciente tem um bruxismo em vigília, um bruxismo do sono, ela é muito bem indicada, como eu falei. E como você utiliza isso? Como você entende que o paciente tem um apertamento ou não? Você tem sinais clínicos de apertamento, facetas de desgaste na superfície incisal e oclusal. Você tem abfrações, desgastes na superfície cervical dos dentes. Você tem linha alba na altura da oclusão dos dentes, então aquela linha alba marcando na superfície interna da mucosa da bochecha. Você tem aquela marcação, uma linha branca, totalmente acompanhando a oclusão do paciente. Todos esses são sinais clínicos de que o paciente pode ter um bruxismo. Outra situação, o paciente que reclama que pela manhã ele acorda com os dentes doloridos ou acorda com dor na região de masseter, na região de temporal, é o indício que algo aconteceu durante a noite, provavelmente ele está apertando os dentes e ele tem esse bruxismo do sono. Pacientes que fazem atividade física e pegam muito peso, no momento que eles estão pegando peso, ele faz o apertamento. Então a gente orienta o paciente a utilizar a placa para naquele momento que ele estiver fazendo aquela atividade física, controlar aquele apertamento em vigília, aquele bruxismo cêntrico. Quando ele está pegando um peso, ele aperta. Então, uma outra situação importante de você utilizar a placa. Outra situação para você tentar identificar se o paciente tem o bruxismo ou não é o que a gente chama de cognitivo comportamental. Você começa a orientar o paciente para ele conseguir entender o dia dele. Às vezes o paciente se pega apertando e nem percebe aquilo. Quando você fala com ele isso, e ele começa a anotar, a colocar pequenos bilhetes em lugares onde ele trabalha, onde ele estuda, ou dentro do carro, lembrando a ele de desencostar os dentes, ele vai começar a perceber que ele aperta os dentes durante o dia também. E será que vale a pena você utilizar a placa durante o dia, durante a noite? Não necessariamente. A gente não utiliza a placa 24 horas por dia. Antigamente tinha uma corrente
que preconizava a placa 24 horas diária. Hoje em dia, isso não é utilizado. Que às vezes a gente orienta o paciente, quando você for para a academia, pegar peso, ou quando você estiver pegando peso muito concentrado, aí você utiliza a placa. Utiliza a placa aí umas 2 horas durante o dia, ou 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde, naquele momento que você está mais tenso, mais estressado, mais concentrado, que você está percebendo que está apertando. E durante a noite, quando você detecta que o paciente tem o bruxismo do sono, a maioria das vezes o companheiro, o marido, a mulher, fala, não, ele aperta os dentes, ele range. Na dúvida, peça um exame chamado polissonografia. A polissonografia é um exame que estuda o sono do paciente. E a polissonografia, você consegue identificar se o paciente tem bruxismo, se o paciente tem apneia, se o paciente ronca. Então, são situações que podem comprometer até o sistema cardiorrespiratório do paciente. Se o paciente tem, por exemplo, uma apneia, uma diminuição ou falta de oxigenação durante o sono. Então, você tem outros dispositivos oclusais, interoclusais, para controlar, para auxiliar no controle de apneia, ronco, mas isso é um tema de um outro conteúdo que em breve nós disponibilizaremos para vocês, que sabe-se que paciente que tem apneia e ronco, por exemplo, ele aperta os dentes, porque o apertar dos dentes, o ranger dos dentes, é um processo fisiológico para ele voltar a ter a oxigenação durante o sono, voltar a respirar durante o sono. Pacientes que têm, por exemplo, apneia, ou seja, falta de oxigenação durante o sono. Ele para de respirar por alguns momentos durante o sono. Então, ele eleva a mandíbula, movimenta a mandíbula apertando para controlar essa apneia. Aí, se você coloca, por exemplo, uma placa de Michigan para controlar o bruxismo desse paciente que tem apneia, você vai piorar o caso do paciente. Então, são situações. Outra situação, por exemplo, paciente que tem refluxo, e nesse paciente que tem refluxo, ele tem desgastes na superfície dentária. Só que o desgaste na superfície dentária do paciente que tem refluxo é diferente do paciente que tem bruxismo. Como que é esse desgaste? É um desgaste que você tem uma erosão química na superfície dentária. Você tem um desgaste do esmalte em uma forma muito extensa. E você fica, por exemplo, você pega os molares, você fica aquelas chamadas ilhotas de dentinas, pequenos pedaços de esmalte aparecendo e aquelas ilhas grandes ali de dentina, ou seja, uma destruição muito grande da superfície oclusal, às vezes na superfície palatina, dos dentes anterosuperiores, por exemplo, em decorrência do refluxo. E esses pacientes que têm refluxo, boa parte dos casos, eles têm o bruxismo. Por quê? Esse paciente que tem o refluxo, ele tem um pH bucal ácido. E quando você faz movimentos com a mandíbula, você eleva a mandíbula durante o sono, você aumenta o fluxo salivar. E quando você aumenta o fluxo salivar, você controla o pH salivar. Como o nosso sistema, o nosso organismo, o nosso corpo é muito inteligente, o paciente que tem refluxo e tem o pH ácido, ele aperta os dentes, ele eleva a mandíbula, para quê? Para estimular a produção de saliva e controlar esse pH. Então, você imagina esse paciente que tem esse bruxismo em decorrência do refluxo. O que vai acontecer com esse paciente se você colocar uma placa? Você vai piorar a situação do refluxo desse paciente. Por quê? Porque você não vai ter o controle daquele pH bucal e você vai ter uma erosão química mais acentuada, porque o próprio organismo está controlando o pH e você colocou um dispositivo para ele parar de elevar a mandíbula. Então, são situações que é importante você pensar e entender antes de indicar uma placa interoclusal. Por isso que, às vezes, a polissonografia ela é muito importante para complementar o seu diagnóstico, e a gente acaba pedindo esse exame, que estuda o sono do paciente. A gente sabe que a polissonografia ela tem alguns viés, que o paciente sai daquele ambiente dele, de casa, do lar dele, e vai para uma clínica cheia de aparatologia e atrapalha um pouco o sono do paciente. Mas é o exame padrão ouro para você avaliar o sono do seu paciente. E pacientes que têm DTM ou que você tem uma suspeita de bruxismo, de apertamento, a polissonografia, ela agrega muito para o teu diagnóstico, ela vai te auxiliar muito, principalmente nessas situações em que o paciente tem um refluxo ou nessas situações que o paciente tem uma apneia e ronco.
tá? Então, são situações importantes de você entender a tomada de decisão. Aí você me pergunta, mas a polissonografia eu vou saber se o paciente tem refluxo? Não, você não vai saber se o paciente tem refluxo. Você vai entender se o paciente ou tem bruxismo, ou tem um apertamento, ou tem apneia e ronco. Isso que você vai estudar no paciente. A situação do refluxo que eu falei é quando você tem desgastes dentários na forma de erosão e o paciente já faz um acompanhamento com gastro e ele tem esse refluxo durante o sono e você tem que ter cuidado ao indicar a placa, porque a placa ela vai controlar o bruxismo desse paciente e esse paciente pode ser que ele esteja apertando os dentes para controlar, para elevar a mandíbula e controlar esse pH. Isso tem estudos na literatura que tem mostrado isso, tá? Isso não é da minha cabeça. Isso são pesquisas que a gente faz, artigos, inúmeros artigos que a gente lê sobre essas situações em que você tem a ligação do apertamento do bruxismo com refluxo, com apneia, com ronco, tá joia? Qual o maior erro que nós, dentistas, podemos fazer em relação à placa e à disfunção temporomandibular? É exatamente isso que eu falei lá atrás para vocês. É você achar que a placa trata todas as disfunções temporomandibulares, desde as desordens dolorosas lá, de uma mialgia, de uma dor miofascial com dor referida, até uma uma osteoartrose, uma osteoartrite ou uma subluxação. Então, a placa, ela não trata todas as DTMs. Ela te auxilia no controle do bruxismo, se o bruxismo estiver sendo o fator gatilho da disfunção temporomandibular, ela funciona super bem. Ou se você quer diminuir a sobrecarga dentro da ATM em desordens articulares, ela funciona muito bem também. O que fazer para você começar a utilizar a placa de Michigan de uma forma correta? Primeiro, é estudar, buscar bons cursos, bons manuais de como utilizar a placa, artigos científicos, publicações de bom impacto na literatura científica. Como que você faz isso? Estudando, buscando o conhecimento dentro da odontologia. Então, a placa, guardem isso para vocês. Qual a melhor placa para controlar o bruxismo? Uma placa que seja rígida, que seja plana e que estabilize a oclusão, que toque em todos os dentes e que tenha as guias de desoclusão, tanto guia canina quanto guia incisiva. Então, essa é uma placa padrão ouro, uma placa em acrílico, termopolimerizável, porque ela tem uma maior durabilidade também, principalmente para pacientes que têm bruxismo severo, ela fratura com maior dificuldade, ou seja, mais difícil ela fraturar, tá? Então, esse padrão ouro para controle de bruxismo, placa de Michigan em acrílico termopolimerizável, com as guias de desoclusão. Espessura dessa placa, uma outra coisa importante, se você pensa em material a ser utilizado, você tem que pensar na espessura. Então, não adianta você fazer uma placa fina demais. Então, você tem que ter, no mínimo, 1,5 milímetro de espessura nos dentes posteriores, para você controlar realmente o bruxismo. Quanto mais espessa a placa, maior o controle do bruxismo. Então, normalmente, você pede o protético para fazer 2 milímetros posteriores, quando você faz o ajuste, praticamente chega nesse 1,5 milímetro. Quando você tem 1,5 milímetro posterior, você tem 4,5 milímetros na anterior. Ou seja, a cada 1 milímetro que você tem na parte posterior, você tem 3 milímetros na região anterior. Isso são conceitos até da ortodontia. Quando você tem uma extrusão de 1 milímetro, você abre a sua mordida em 3 milímetros. Então, padrão para utilizar a placa de Michigan: 1,5 milímetro de espessura posterior, 4,5 milímetros de espessura anterior, recobrindo a incisal dos dentes anteriores e 1 milímetro abaixo do equador dentário nos dentes posteriores. Placa termopolimerizável, maior rigidez, maior durabilidade. Ou seja, essa placa é a placa padrão ouro para controlar bruxismo do seu paciente. Ela não deve ser usada durante o dia inteiro. Ela pode ser usada por alguns períodos do dia, durante atividades físicas de grande impacto, que o paciente aperta os dentes, ou momentos que o paciente está muito tenso, muito estressado, e durante o sono do paciente. Essa placa é importante vocês orientarem o paciente, forma de cuidado dessa placa.
essa placa ela tem que ser limpa com detergente neutro, com sabão de coco, com alguma substância desengordurante como essa. A pasta de dente não limpa tão bem a placa como o detergente, como o sabão, sempre neutro, sabão neutro ou detergente neutro. Manter essa placa dentro de um recipiente, que é a própria caixa que você dá para o paciente, embebida em água, quando o paciente não estiver utilizando, água filtrada. Por quê? Mantém a umidade na placa, a placa não resseca, não fratura com facilidade. Isso é uma outra dica importante que a gente dá em relação aos cuidados com essa placa. E não deixar cair, porque ela pode fraturar, tá? Então, essas orientações você dá para o paciente por escrito, para agregar no seu, nas suas orientações e o paciente perceber o real valor que você está dando ao tratamento dele. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar para vocês em relação aos aparelhos interoclusais, em relação à placa de Michigan, os materiais mais utilizados e o padrão ouro para controle de bruxismo e diminuição da sobrecarga dentro da articulação temporomandibular. Então, a placa de Michigan é uma placa muito bem indicada para todas essas situações que eu falei com vocês. Recapitulando tudo isso, uma semana abençoada aí para todos e vamos em frente aí para ser referência na odontologia com a disfunção temporomandibular. Grande abraço aí.